Vamos ler agora a tradução da canção composta por Srila Bhaktivinoda Thakura em português. Então vamos lá, os primeiros versos falam o seguinte. Certa vez, no auspicioso dia de Ekadashi, na casa de Shrivas Pandit, Srimad Mahaprabhu inaugurou o Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes, com grande entusiasmo, acompanhado por seus devotos e associados, com muito... Espera aí, só um minuto. Essa aqui é a outra canção. Vamos ler, então, a tradução do Shuddha Bhakta. Essa canção, Sri Hari Vasaragiti, nós cantamos ela de manhã e também nós lemos a tradução dela pela manhã. Quem não escutou, quem não participou da aula, está gravada a aula de hoje de manhã. Então tem a canção Sri Hari Vasaragiti, que é a canção de Ekadashi, cantada de manhã, e também a tradução dela para o português. Então agora sim, Shuddha Bhakta, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele fala assim: a poeira dos pés de lótus dos devotos puros conduz ao serviço devocional, enquanto que o serviço aos Vaishnavas é em si mesmo a perfeição suprema e a raiz da tenra trepadeira do amor divino. Então, veja só como é importante esse verso aqui. A poeira dos pés de lótus dos devotos puros, que são os gurus, conduz ao serviço devocional, enquanto que o serviço aos Vaishnavas em si mesmo a perfeição suprema. Então, o Guru, ele te conduz para o serviço devocional, e o serviço aos Vaishnavas é a perfeição suprema. É isso que vai alimentar a raiz da trepadeira devocional. O Guru é importante, claro, e os Vaishnavas também. Então, Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Isso é extremamente importante. O outro verso fala o seguinte: eu observo com grande cuidado os dias sagrados como Ekadashi e Janmashtami, pois eles são a mãe da devoção. Como meu local de residência, eu escolho com a maior reverência e amor a morada transcendental de Sri Krishna. Então, os dias sagrados como Ekadashi, Janmashtami, claro, Gora Purnima, todos esses dias sagrados que temos que fazer jejum, Anukalpa ou jejum, por exemplo, cada dia sagrado tem um jejum específico. Então, o Gora Purnima, que é o aparecimento de Mahaprabhu, o jejum é total até a lua aparecer. Depois que a lua apareceu, você come, você quebra o jejum, mas sem comer grãos, Anukalpa. E aí você vai quebrar o jejum de grãos no outro dia. Tem um horário específico para cada país. Você pega, por exemplo, o aparecimento do Senhor Nishinradeva, você fica sem comer nada até o pôr do sol. E depois também você come Anukalpa, sem comer grãos. O aparecimento de Srimati Radharani, você fica em jejum total até o meio-dia. O aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, jejum total ao meio-dia. E vários e outros. Janmashtami, jejum total até meia-noite. Depois não come grãos. Então esses dias sagrados são muito importantes. São a mãe da devoção. Nós devemos fazer o voto, respeitar esses dias sagrados. Isso está aqui escrito
por Srila Bhaktivinoda Thakura, não é qualquer um que escreveu. Então nós temos que seguir, sim, o calendário. Quando fala jejum, é jejum. Quando não fala jejum, não é jejum. Nós temos que seguir o calendário. O calendário não foi feito à toa. Os gurus estão falando isso. Srila Bhaktivinoda Thakura está falando isso. Um outro verso fala o seguinte: eu visitarei todos esses locais para onde o meu senhor Gauranga Sundar viajou por passatempos na companhia de devotos amorosos. Então, aqui está dizendo Srila Bhaktivinoda Thakura: eu visitarei todos os lugares por onde Mahaprabhu passou com seus devotos, com os associados dele. Todo lugar que ele percorreu lá na Índia, Srila Bhaktivinoda Thakura está falando: eu visitarei, eu farei parikrama lá. Outro verso fala o seguinte: a minha mente sempre implora pela oportunidade de ouvir a música, a canção da Mridanga, a música da Mridanga, o som da Mridanga. Ao ouvir o tipo de kirtan ordenado pelo senhor Gauranga Sundar, o meu coração dança em êxtase. Então, aqui o que está dizendo: a minha mente sempre implora pela oportunidade de ouvir o som da Mridanga. Esse é um outro verso aqui da canção que acabamos de cantar. Ao contemplar, outro verso, ao contemplar as formas das deidades do casal divino, Sri Sri Radha Krishna, eu sinto o maior júbilo. Ao honrar a praçada do Senhor, eu conquisto todas as ilusões mundanas. Então, ao olhar para o casal divino, a murti do casal divino, eu contemplo e sinto o maior júbilo. E ao honrar a praçada, todos os desejos, a ilusão material irá acabar, será dissipada. Por isso a importância de nós honrarmos a praçada. Honrar a praçada de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. E aí vai tirando toda essa ilusão da nossa vida, da nossa mente. Tudo será limpo com a praçada. A praçada tem um poder que nós não calculamos. Swami Maharaj Prabhupada, quando ele veio aqui para o Ocidente, em 1965, ele conquistou a todos com a praçada. A praçada revoluciona a vida da pessoa, mas tem que honrar ela todos os dias, não é de vez em quando, é todo dia. O outro verso fala assim: Goloka Vrindavana manifestou-se em minha casa. Sempre que eu vejo a adoração e o serviço do Senhor Hari acontecendo por lá, ao ver o Ganges, que é um rio de néctar, emanando dos pés de lótus do Senhor Supremo, a minha facilidade, a minha felicidade não conhece limites. Então, como diz aqui, o rio Ganges, outro dia eu falei isso na aula aqui, ele vem dos pés de lótus de Vamanadeva. Vamanadeva, todo mundo sabe a história, o Ganges, ele perfura a barreira entre o mundo material e o mundo transcendental. A barreira seria o envolto que tem do mundo transcendental, e aí desce a água do rio Ganges e passa pelo pé dele.
passa pelo hálux, o dedo maior do pé dele. E aqui também está falando adoração. A adoração é o serviço do Senhor Hari, de Deus. Onde tem adoração e serviço a Deus e aos Vaishnavas, é o local, é Goloka Vrindavana. Então, se a sua casa tem serviço devocional a Deus e aos Vaishnavas todos os dias, da forma correta, lá é o mundo transcendental. Você pode transformar a sua casa mundana no mundo transcendental. Outro verso. A visão da sagrada árvore de Tulasi acalma a minha alma, pois eu sei que ela dá prazer ao Senhor Krishna. Ao honrar o sake, é a preparação vegetal de espinafre, folhas verdes de espinafre, um dos favoritos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Eu considero que a vida vale a pena. Então veja só a importância da Tulasi. A Tulasi dá prazer ao Senhor Krishna. Então, não adianta somente ter a Tulasi em casa. É claro que todo devoto, Srila Charamara já falou isso, todo devoto deve ter Tulasi Devi em casa. Todo devoto deve ter. Alguns falam, mas eu não consigo cuidar, eu isso, eu aquilo, tudo desculpa. Tudo desculpa. Todo devoto tem que ter uma Tulasi Devi em casa. E não só isso. Não basta somente pôr água para a Tulasi. Ela não é uma planta comum. Tulasi é uma alma que está lá dentro, que era Manjari. Ela era Manjari no mundo transcendental. E aí ela veio para a Terra para nos ajudar. Krishna enviou ela na forma de uma planta, no corpo de uma planta. Então você tem que fazer sim o parikrama na Tulasi. Você tem que oferecer algo para a Tulasi, incenso, algo. E claro que quanto mais você faz, é melhor para você. Mas a Tulasi não é uma planta normal. Não é só para mostrar para os outros. Ah, eu tenho uma Tulasi em casa. Não, você tem que fazer parikrama. Você tem que levantar e prestar reverência para ela. Antes de dormir, preste reverência para ela. É uma deidade. Tulasi Devi é uma deidade, não é uma planta normal. Da mesma forma que a Murti não é um boneco, é o próprio Krishna que está lá. Então, nós temos que ter a Tulasi e fazer a oração, fazer o puja, cantar a oração para ela. Ela tem a oração própria, o mantra dela, o pranam mantra. Nós cantamos no Vandana todo dia. Nós cantamos também na hora depois do parikrama, o pranam mantra dela. Tulasi Devyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavataya Namo Namaha. Esse é o pranam mantra de Tulasi Devi. Outro verso diz o seguinte: o que quer que Bhaktivinoda obtenha, que o conduza ao serviço de Sri Krishna, ele aceita a cada dia com o maior dos júbilos. Então, qualquer que seja o serviço que Bhaktivinoda obtenha, qualquer serviço que ele obtenha do Senhor Krishna, ele aceita a cada dia com o maior júbilo. Nós também temos que ser assim como Srila Bhaktivinoda Thakura. Cada serviço que nós obtemos do Senhor Krishna, não podemos rejeitar nenhum serviço devocional. Então, cada serviço devocional que nós obtemos, nós temos que fazer. E não só isso, nós temos que ter a compreensão que a melhor coisa para a nossa vida é devocional. E a vida devocional é a melhor coisa para nós. Não há nada como a vida devocional.
Nada é tão importante quanto a vida devocional. Vamos começar agora a leitura Só um minutinho. Da aula de Silachara Maharaj. Continuando a aula. Essa aula é bem longa, né? E então nós estamos continuando. Ele começou a falar, o subtítulo era o que é rendição, e aí ele continuou. Então nós vamos agora para essa parte da aula, continuando a leitura. Eu vou achar aqui que parte estamos. Como a aula é bem longa, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para eu achar. O subtítulo da aula é Destinatário adequado para o sabor adequado. Deixem-me ver aqui onde paramos. Acabamos de ler ontem à noite sobre as deidades, né? Foi lido sobre as deidades principais do Gaudiya Vaishnavismo. Quais são? Madana Mohan, Govinda e Gopinata. Cada uma representa uma coisa. Madana Mohan representa Sambandha Gyana. E quem adorava ela, Sanatana Goswami. Govinda, Shri Govinda, quem ele representa? Abhideya, a prática devocional. E o Prayojana, a meta última da vida, quem representa? Gopinata. Então, cada deidade representa uma parte da devoção. E aqui no caso, Abhideya, o meio para o fim, o meio para você atingir o Prayojana, a meta última da vida, Krishna Prema, amor por Deus, é Shravana Kirtana. Essas são as práticas principais. Existem 64 práticas principais. Hoje é Kadashi, é uma delas. Uma das 64 é Kadashi. Mas dessas 64 tem 9 principais. E das 9 principais tem 2 principais. E quais são? Shravana Kirtana. Não há como você ter um avanço espiritual sem fazer Shravana Kirtana, que são as principais práticas devocionais. As outras também são importantes, mas essas 2 são essenciais. Você não conseguirá entender nada sem as 2. É preciso ouvir bem, com o coração e a alma. Eu lhe disse que se você tem buracos em um copo, você não pode receber a água nele. Toda a água sairá pelo buraco. Da mesma forma, se seu coração está cheio de outras coisas, cheio de coisas sujas, então, onde você guardará o Senhor Supremo? Então aqui, ontem também lemos sobre o copo, né? O copo, ele está lá, é o recipiente, para receber Krishna, para receber a Minaya, ele tem que estar sem furos. E como que você deixa o copo sem furos? Fazendo o que é favorável e rejeitando o desfavorável. Se você aceita o desfavorável, você começa a fazer furos no copo. E aí como que o Senhor vai entrar nesse copo e ficar lá mantido no copo? Se você tem furos.
Então, rejeite o desfavorável. Não adianta fazer os dois. Se você faz o favorável e faz o desfavorável, não adianta nada. Você tem que fazer o favorável, rejeitar o desfavorável. Foi lido ontem isso. Comecei a contar a história de um sado que vivia sozinho, e praticava a consciência de Krishna. Um curioso para saber que tipo de conhecimento aquele sado tinha, algum homem travesso veio ao sado para testá-lo. Nós nunca temos que testar. Existem algumas pessoas que eu já vi querendo testar o guru para ver se o guru sabe esse lila, se o guru sabe aquele lila, para saber se o guru, quando o guru é nomeado recentemente, como agora, Silatila Kanirin Maharaj, eu já vi pessoas fazendo pergunta para ele para testá-lo, para ver se ele tem o Siddhanta. Isso é extremamente prejudicial para a vida devocional da pessoa. Então, esse homem aqui, ele foi procurar o sado e ele foi testar o sado. Um homem travesso, como foi falado aqui. Ele não veio até o sado, com humor de rendição. Ele foi com humor de investigação, de testar o sado. O principal é que é necessário se render. A rendição é a primeira regra na devoção. Então, nós temos que nos render, ser submissos ao guru, não querer testar o guru. Você deve, antes de tudo, se render, submeter-se aos pés de lótus do Senhor e de Gurudeva, o Senhor Supremo e de Gurudeva. Se você pensa, eu sei muito, então é o fim da conversa. Você não saberá nada. Todas as tentativas de aprender ou ensinar qualquer coisa serão em vão. Nós nunca devemos pensar que nós sabemos tudo, que nós sabemos muito. Nós não sabemos nada. O que nós sabemos de Krishna? Aí alguns leem o Śrīmad Bhagavatam, acham que conhecem Krishna. O Śrīmad Bhagavatam, que é a conclusão dos Vedas, tem uma pequena parcela de quem é Krishna. É uma visão muito superficial de quem é Krishna. Quem conhece Krishna? Shrimati Radharani. Quem conhece Krishna? As Gopis. Elas conhecem Krishna. Não é porque você lê o Śrīmad Bhagavatam, você lê os Puranas, os Vedas, os Upanishads, você pode achar que você conhece muito, que você sabe tudo. Isso daqui não é nada apropriado. Isso daqui é muito ruim para a vida devocional. Aquele que fala, eu já sei tudo. E isso acontece. Tem pessoas que falam, eu já sei tudo, não preciso saber mais nada. Como não? Isso é o ego que faz isso. O ego deixa a pessoa achar que sabe tudo. E aí, continuando aqui. Então, quando o homem veio ao sado, o sado deu-lhe uma cadeira para sentar e colocou uma mesa velha ao lado dele. O sado era um homem pobre, então ele só tinha coisas simples. Na mesa, o sado colocou um copo de água doce ou aromatizada. Ele tinha o hábito de, quando alguém chegasse à sua casa, ele lhe dava
um pouco de água ou sorvete. O homem sentado na cadeira e balançando a perna no ar, disse: ouça, Sado, você pode me dar algum conhecimento? Ele perguntou para o Sado. Eu vim até você para obter conhecimento. O Sado pensou: que conhecimento ele quer de mim? Ele acha que já sabe tudo, mais do que eu. Mesmo que eu tente ensiná-lo, será que ele vai entender alguma coisa? Então, ele decidiu ensinar ao homem uma lição. Ele trouxe um pouco de água e colocou no copo. Aquele copo que já tinha água doce ou aromatizada, que estava sobre a mesa. O copo já estava cheio. Então, quando começou a colocar a água nele, água misturada com água aromatizada ou doce, derramou. O homem veio vestindo calça e camisa. Enquanto a água escorria pela mesa, ele ficou todo molhado. E aí o homem gritou: você é um tolo. Você estragou as minhas roupas novas. Sim, eu fiz com esse objetivo, com esse propósito, especialmente para você. O que você quer dizer? Você está cheio de conhecimento, diz o Sado, até a cabeça. Onde vou colocar conhecimento em você? Você viu agora mesmo, eu derramei água e tudo se derramou, tudo transbordou. Então, se eu lhe der o conhecimento, tudo vai transbordar. Nada vai ficar na sua cabeça. Então aqui Silatya Maharaj está contando essa história do Sado. Ele já havia contado anteriormente essa história em outras aulas. É uma história muito importante. Aquele homem que tinha dinheiro, ele foi lá visitar o Sado, falaram para ele: vá lá que aquele Sado, ele é uma pessoa que sabe muito, é um sábio, sabe muito. E ele chegou lá, quando ele viu o Sado pobre, numa casa pobre, humilde, e ele chegou e falou: eu quero conhecimento. E o Sado viu que aquele homem achava que sabia mais do que o Sado. O que ele foi querer de conhecimento? Se o ego dele era gigante, ele achava que já sabia tudo. E o Sado não começou a explicar para ele as coisas, não começou a dar conhecimento. Ele deu conhecimento através do quê? Dessa atividade que ele fez. Pôs um copo com água em cima da mesa, um copo cheio de água doce. Chegou com mais água, começou a jogar em cima do copo, que já estava cheio. Claro que a água transbordou. E aí a água transbordou e caiu na roupa dele. E ele ficou muito nervoso. Seu tolo, ele falou para o Sado, por que você está fazendo isso? O Sado falou: sim, eu sei que estou fazendo isso. É para te ensinar. Como é que você quer que eu te dê conhecimento se você está cheio de conhecimento? Você não tem lugar para colocar o conhecimento. A tua cabeça está cheia. E tem muitas pessoas assim. A pessoa tem já está com a cabeça cheia, repleta, ela acha que ela sabe tudo, então ela vai em algum lugar, ela não consegue nem ouvir o outro falar. Ela fica questionando, ela fica com curiosidade, ela fica testando a outra pessoa. Nunca ele vai ter o conhecimento. Quem quer conhecimento não pode estar com o copo cheio. Ele tem que ter um espaço para receber um novo conhecimento.
Se você não tem mais espaço, o que você quer aprender? Não tem espaço. Assim foi o que o Sadhu fez com esse homem. O que adiantava ele ensinar para o homem se o homem não estava disposto a aprender? Estava cheio de conhecimento. Se alguém pensa, eu sei tudo, entendi tudo, isso é um beco sem saída. Cantamos o Mahamantra, Hare Krishna, todos os dias. E sempre que ouvimos o canto de Hare Krishna em algum lugar, vamos lá para ouvi-lo. Você pensa, qual é o problema? É o mesmo santo nome? É o mesmo Kirtan que cantamos? Aí Srivacharya Maharaj fala, não, não é bem assim. A glória, o sabor e a beleza do nome de Krishna são diferentes. Alguém canta um laque de santos nomes. Um laque são 100.000 vezes o santo nome. Alguém canta 2 laques, 3 laques, 4 laques. Eles cantam o mesmo santo nome, mas há gosto. Existe um gosto em cantar, ou ele está cantando somente as palavras? Para onde esse gosto os levará? Primeiro, o gosto deve vir. Se você come um pedaço de açúcar e não sente a sua doçura, pode entender que está doente. Muitas vezes, você pode ver que, às vezes, a pessoa ela não tem vontade de comer nada. Eles tentam comer, mas não conseguem. Isso significa que a pessoa tem uma doença. Então, se você canta o santo nome e não sente o seu gosto, então você pode entender que existe uma doença. Qual é essa doença? Kama, Kroda, Loba, Moha, Mada, Matsarya. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, tem pessoas que cantam 100.000 vezes o santo nome por dia, outros cantam 200.000, 300.000, 400.000 vezes o santo nome. Mas tem gosto em cantar isso? Ela sente um prazer em cantar? Se não sente prazer é porque está doente. A alma está doente. Nós todos temos a alma doente. Por quê? Porque nós não sentimos prazer. Ninguém entra em êxtase. Somente um devoto puro, somente quem não tem mais doença, arrepia os pelos do corpo ao cantar o santo nome. Ele chora, ele dá risada, ele rola no chão. Isso são sintomas de êxtase. Então, não temos o sabor, porque nós estamos doentes. Doente com o quê? Não é doença material, é doença da alma. Estamos com a luxúria, com a inveja, com a ira, com a cobiça, com a loucura, com o ego. São os nossos inimigos. Isso é uma doença para nós. Enquanto nós estivermos com essas 6 doenças, não teremos sabor em cantar o santo nome. Srivacharya Maharaj já falou, você pode ficar milhões de vidas cantando o santo nome. Se não tiver 100 ofensas, se não tiver eliminado esses 6 inimigos, não valeu nada. Você não vai chegar a Krishna Prema, amor puro por Deus. O serviço vai tirar esses inimigos de nós, serviço devocional. E sem os inimigos, vamos diminuindo as ofensas. E sem as ofensas, vamos conseguir cantar o santo nome. E cantando o santo nome sem ofensas, vamos cantar ininterruptamente, porque vamos ser humildes, tolerantes, vamos dar honra a todos sem querer em troca. E aí atingiremos Krishna Prema, amor puro por Deus. Essa é a sequência. Mas enquanto nós estivermos ainda doentes como
foi falado aqui por Srilacharya Maharaj, nós estamos doentes, a alma está doente. Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada, Matsarya. As 6 doenças que nós temos. E também não é só isso. Nós temos o que também? Rupa, Rasa, Ganda, Sabda, Sparsa. O que quer dizer isso? Desejo de prazer através dos olhos, desejo de prazer através da língua, desejo de prazer através do nariz, do olfato, desejo de prazer através da audição, desejo de prazer através do tato. Nós temos esses desejos de prazer. Isso também é um empecilho enorme para nós. Nós desejamos desfrutar dos sentidos, da visão, do tato, do paladar, da audição, da visão, os 5 sentidos. Enquanto estivermos desejando isso, também é um empecilho para cantar o Santo Nome com prazer. E não para aí, não. Tem mais coisas. Kanaki Kamini Pratista. O desejo por dinheiro, por riqueza, o desejo por mulheres ou por homens, o desfrute do corpo do outro, ou fama e poder. Kanaki Kamini Pratista. E tem mais coisa ainda. Avidya, Asmita, Raga, Doença, Abhinivesha. O que é isso? A ignorância. Isso daqui são as doenças reais da alma. Qual é a doença? A primeira doença da alma? A ignorância. A segunda, a falsa identificação. Achar que nós somos o corpo. A terceira doença, amor mal direcionado. Nós amamos a pessoa errada. A pessoa certa para se amar é Deus. Amor mal direcionado. É a terceira doença. A quarta doença, aversão a qualquer regra que vá contra o prazer. Tem pessoas que têm aversão a qualquer regra que vá contra o prazer. Ela quer desfrutar e ela fica avessa. Ela não quer nem ouvir falar em regra que vá contra o prazer dela. Se você fala que comer bogo é ruim, a pessoa tem aversão. Isso é uma doença. Está dito aqui nas Escrituras. Srilacharya Maharaj só está falando o que ele leu nas Escrituras, o que Gurudeva falou, o que Srila Siddhar Maharaj falou. Então, não podemos ter aversão ao que é para tirar o nosso prazer. Isso é uma doença. E a última doença, na verdade, ser incapaz de desistir de hábitos desfavoráveis. Essa é a quinta doença. Então, as 5 doenças que a alma tem: a ignorância, a falsa identificação, achar que nós somos o corpo, o amor mal direcionado, nós termos aversão a regras que tiram o nosso prazer. E a quinta doença, não conseguir fazer os hábitos corretos. Não conseguir deixar os maus hábitos. Essas são as 5 doenças. Então, como que vamos conseguir isso? Servindo. O remédio é um só, serviço a Deus. O que o Guru fala, temos que fazer. Sadhusanga, encontro com devotos, prática devocional junta. Mahaprabhu vem nos dar o canto congregacional dos santos nomes. Então, essas são as 5 doenças. Aqueles que estão cheios dessas doenças não sentirão gosto ao cantar o santo nome. Eles não gostarão de cantar o santo nome. Lembre-se sempre disso. Então, como diz aqui Srilacharya Maharaj, para concluir essa parte da aula, aqueles que não têm gosto, que no caso somos nós, pelo menos eu, não tenho gosto em cantar o santo nome.
Canto porque o Guru falou que é necessário. Ele falou que é um serviço devocional. Mas não tenho gosto. Então, isso significa doença. Temos as 5 doenças e não só um pouquinho. Temos muita de cada doença. Srivacharya Maharaj deixou claro aqui. E essa doença só será eliminada, como eu já falei, servindo da forma que o Guru orienta. Shravana Kirtana, a prática devocional principal, as principais, Shravana Kirtana. E a principal delas é Kirtan. Kirtan não é somente cantar. A pessoa vê lá o livro de Kirtan, né? Kirtan Guide, orientação do canto. E aí ela pensa que Kirtan é só cantar. Não, Kirtan é pregar. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o Kirtan dele era a pregação. Srila Bhaktisiddhanta, ele não gostava muito de cantar as canções. Ele gostava de pregar. Ele fazia o Kirtan dele pregando. Esse era o Kirtan. E é o mais eficiente. O Kirtan da pregação é o Kirtan mais eficiente que existe. Nada é mais importante do que a pregação. Mahaprabhu vem nos dar isso. Divulgue o santo nome. Espalhe o santo nome. Em qualquer lugar você pode pregar. Qualquer lugar, é só querer. Por isso também, Srivacharya Maharaj sempre falava, o homem tem que usar roupa branca, o homem tem que raspar a cabeça e usar sika. Todos devem usar tilaka, as mulheres também devem usar tilaka na testa. Isso daí vai chamar a atenção. A pessoa vai ver que você não é alguém ateu. Ela vai perguntar qual a tua religião. Ela vai ver que você, ou ela não sabe o que é, ela pergunta, por que você usa essa marca na testa? Ela vai perguntar, por que você usa roupa branca? Você dá umbanda? Você é professor de capoeira? Você dá aula de Kung Fu? É tudo que perguntam para mim. E aí a oportunidade de você pregar. Mas mesmo que você não usa, você tenha vergonha de usar tilaka na rua, mesmo que você tenha vergonha de raspar a cabeça, ou você trabalha num local que vai ser mal visto, não há problema. Mas pregue. Pregue na família. Você vai numa festa, pregue. Você vai em qualquer lugar, na hora do almoço, no refeitório da empresa, pregue. Você pega o Uber, pregue para o motorista do Uber. Qualquer um, temos que pregar para qualquer um. Mahaprabhu não fez distinção de ninguém, Nityananda Prabhu também não. Prega para todos. O que é bom, a pessoa que é boa e a pessoa que é ruim. Não importa o que a pessoa fez. Pregue para todos. A pregação é mais importante. E a pregação vai tirar todas essas doenças que nós temos. Isso é doença da alma, não é doença do corpo. Está todo mundo preocupado com a doença do corpo. Fazendo exames. Aparece a vacina, a pessoa vai tomar vacina. A pessoa toma xarope para sarar da tosse. Todo mundo toma todo tipo de remédio para curar não, mas para controlar as doenças do corpo. Mas ninguém está preocupado com a doença da alma. Quais são as doenças da alma? Vamos falar mais uma vez para reforçar isso. A ignorância. A ignorância, nós não somos o corpo. A ignorância que nós temos. A segunda doença da alma, a identificação errada, achar que nós somos o corpo, não a alma. A alma eterna, serva de Deus. Isso é identificação errada. A terceira, amar a pessoa errada. A pessoa certa a amar é Deus. A quarta, você fica avesso, você fica nervoso quando você vê uma regra falando que você não pode desfrutar dos sentidos. Isso é uma doença da alma. E a última é você não conseguir largar o que é indesejável. É a última doença. São 5 doenças da alma. E nós temos também Kanakikamini Pratista. Querer riqueza, querer mulheres ou homens para desfrutar do corpo deles. E querer fama e poder. E nós temos também Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada, Matsarya.
a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego, a luxúria. Veja só quantas coisas nós temos para não cantar o santo nome com um prazer. Tudo isso impede o prazer ao cantar o santo nome. Tudo isso vai impedir você ter êxtase ao cantar o santo nome. Por isso nós não temos prazer. É uma obrigação. Temos que cantar porque o Guru falou, mas não com prazer. Estamos em vida amarga, regras. Não estamos em raga amarga, o serviço espontâneo. Eu nunca vi ninguém de noite chegar e falar para mim, não vejo a hora que o dia amanheça para eu cantar a Japamala. Ninguém fala isso. Ninguém fica esperando. Nossa, que bom, amanhã cedo eu vou cantar a Japamala. Ou quem canta à noite, durante o dia está trabalhando e fala, nossa, à noite, não vejo a hora de chegar à noite para cantar a Japamala. Por quê? Porque não temos o gosto superior. Não temos esse gosto ao cantar o santo nome. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan. Já cantamos hoje a canção de Ekadashi de manhã, Sri Hari Vasaragiti, lemos a tradução. Cantamos à noite já, Shuddha-bhakta, lemos a tradução. As duas canções de Ekadashi. Amanhã que abriu o Ekadashi no horário que está estipulado, eu publiquei no grupo do Templo de São Paulo ontem, o horário correto para quebrar Ekadashi. E aumente o serviço. Ainda temos algumas horas do dia de hoje. Aumente o serviço. Se puder e não cantou a Japamala, cante a Japamala. Se você cantou, cante mais. Se você não cantou as canções, cante. Se você entrou agora na live e não cantou conosco, cante as canções. Ainda tem tempo antes de dormir. Não vá ler um livro mundano. Não vá assistir TV. Hoje é Ekadashi. É o dia que Krishna mais aceita o serviço devocional. Não podemos perder tempo. Krishna está aceitando, vamos fazer. Por enquanto aqui ninguém fez nenhuma pergunta, então vamos cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai. E amanhã de manhã, às 7 horas, como todos os dias, temos o programa da manhã. Começa às 7 com o Mangal Arati, depois fazemos o Parikrama Shri Tulsi Devi, as canções e a aula. Estamos lendo a história da vida de Mahaprabhu, escrita por Srila Siddhar Maharaj, e se chama Sri Sri Premadama Devistotra. Então, quem não está assistindo, participe. É a vida de Mahaprabhu, falada por Srila Siddhar Maharaj. Vamos lá cantar juntos, todos juntos agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Namavaya Krishnavaya Namah. Gopala Govindaya Shri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Namo. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radharara Shiva Sadi Gora Bhattavinda. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Shri Shiva Gopala Bhattara
Radha Krishna Nitya Lila Korila Prata Anande Guru Hari Bhaja Vrindava Anande Guru Hari Bhaja Vrindava Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Rama Sankirtana Johe Narottamada Hari Rama Sankirtana Johe Narottamada Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Nita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, 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 Hari. Vamos ver quem participou conosco. Temos hoje aqui conosco Ishan Krishna Prabhu, Annapurna Devidasi, que mora lá na Noruega e é brasileira, mora lá. O Ishan Krishna Prabhu mora no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Jeffrey Lopes, eu não lembro onde ele mora. Mas não é no Brasil. Jeffrey Lopes assistindo conosco. Andréia Ferreira, o Rimon Ghosh Prabhu, é de Bangladesh, mas ele mora aqui no Brasil. A Regina Faustino também hoje participou com a gente.
Prema Rupa Devidasi também não é do Brasil. A Malini Devidasi mora em Araraquara. Então, esses são os participantes. Se tiver mais alguém que não se identificou, agradeço tanto quem se identificou, como também quem não se identificou. O importante é participar, o importante é sadhusanga. Se tivermos sadhusanga, vamos conseguir eliminar as doenças da alma, como foi dito hoje. Então, uma boa noite a todos, um bom final de Ekadashi, e se puder, faça o serviço. Vamos aproveitar essas últimas horas que ainda restam no dia, vamos fazer o serviço devocional. Até amanhã, às 7 horas, com Mangal Arati.